Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá para nós entrando em cena para fazer aqui o debate dos assuntos que estão à mesa e literalmente à mesa com a participação de Josival. Né? Josival, por que foi esse Josival? Josival Pereira. Esse Josival é meio complicado, né? Para explicar, isso é meu avô, minha mãe se inspiraram num cordel que ainda hoje tem, comprei um dia desse. Foi meu? E meu nome ia ser Dorgival, só que naquele tempo quem registrava os meninos, os netos no cartório era meu avô. Meu avô se encarregava de eu registro. Só que quando ele chegava no cartório, voltava outro nome para casa. Meu pai fez isso comigo, viu? Então eu saí Dorgival e voltei Josival. Gostei mais. Meu avô dessa vez foi criativo, porque Josival é melhor do que Dorgival. A minha história é a seguinte: papai estava decidido, ia ser Alberto, meu nome. Aí no caminho para o cartório, resolveu homenagear o irmão, aí ficou Gerardo. Eu acho fantástico. Muito próximo, assim, uma coisa muito parecida para Alberto, para Gerardo, totalmente, né? Eu acho fantástico algumas histórias. Eu trabalhava em Souza e tinha um rapaz lá na usina que o nome dele era Essenilson. E aí, por que Essenilson? Ele disse que o pai dele levou 5 meninos para registrar tudo de uma vez no cartório. E os meninos já tudo grande, e ele foi perguntando o nome, Antônio, não sei o quê. Essenilson. E o nome do cara é Essenilson. E esse? Aí o pai respondeu, Essenilson. E o cara lá, Essenilson. Meu Deus, não, graças a Deus que o meu episódio foi mais tranquilo. O nome do meu pai era Fernando, o nome da minha mãe é Maria, e eu fiquei Fernanda Maria, foi mais tranquilo aí nesses foi só uma junção, causos, né, assim, a história democrática, né? E eu brincava muito com o jornalista e o Flávio, né, José e o Flávio, eu dizia que o pai dele já levou ele grande, né, e o cara do cartório não perguntava o pai não, ia perguntando o menino, teu nome, menino? Teu nome, menino? Teu? Aí quando chegou, e teu? Eu? Flávio. Maravilha, maravilha. Olha, tudo Vamos isso falar aí. Do que importa. Tudo isso aí para descontrair um pouco em função dos assuntos que a gente quer abordar aqui hoje. Nós estamos falando aqui, ainda há pouco nos bastidores, sobre mobilidade urbana. E mobilidade urbana é bem inspirado nos problemas que a gente tem enfrentado pela estrada de Cabedelo, no acesso entre João Pessoa, a Grande João Pessoa e Cabedelo, que nessa época do ano, Josival Pereira, Fernando Albuquerque, é uma área que ao longo do ano já é muito movimentada, mas nessa época do ano triplica, quadruplica e a gente está vendo que a famosa obra de triplicação da estrada de Cabedelo já instalada, já iniciada, deflagrada, suspensa há mais de 5 anos, não termina. Será que a gente vai conseguir, num esforço sobre-humano aí do poder público, fazer com que pelo menos ela funcione? Olha, você quer saber quando, né? Porque tem que saber quando. O próprio não ministro... é para esse verão, não é nesse verão. O próprio ministro dos Transportes, que tem dado demonstração realmente de correção quando ele promete que as coisas saem, que foi o ministro Renan Filho, ele veio ali e disse assim, final de 2026 para início de 2027. Então não sai antes do final de 2026. Então nós vamos ter mais 2 anos de sufoco para poder sair dessa área mais urbanizada, mais conglomerada aqui, tá certo? Então 2 anos. O problema a curto prazo é que, veja, eu tô com essa discussão, inclusive aqui dentro de João Pessoa, liguei outro dia para o chefe da CEMOB, que eu acho que é possível você reduzir danos, desde que você planeje a intervenção, tá? Você planeja a intervenção. Porque você vai planejar uma intervenção numa rodovia daquela, você pode fazer uma via e na outra, como faz nas estradas, da outra você faz 2 mãos, de volta, ao contrário, você faz uma. Terminou aqui, você faz a daqui, né? Ali, ainda mais que essa dali tem as marginais, então dá para você fazer as 2 marginais, você fazer aqui desde que seja planejada. Mas o que é que eles fazem aqui? Eles fazem um pedaço da marginal, aí quebra tudo, interrompe tudo aqui, aí você não pode passar nada. Você não pode passar nada. Eu acho que nós vamos ter um Réveillon meio caótico ali, um Natal, Réveillon meio caótico. Primeiro mês do ano novo, caótico ali naquela região. É verdade. E você chamou a atenção aqui, viu, Fernanda? Josival estava chamando a atenção que na saída da BR, né, no sentido Cabedelo João Pessoa, para pegar Tancredo Neves, tem uma obra agora
imensa, que está interditando uma parte da via que dá acesso para o centro de João Pessoa e que faz com que o trânsito naquela altura ali do antigo Forroque fique um tumulto, uma agonia. E uma agonia provocada pela diminuição do acesso, né, que a via ali é dupla ou quase tripla, não me recordo agora, mas o lado contrário que está, como o Josival disse, pronto, faz com que todo motorista passe bem lentamente, porque todo mundo muito curioso para saber o que é aquele canão ali. Essa é outra história de falta de planejamento. Liguei inclusive para o pessoal da CEMOB perguntando se o projeto tinha chegado à CEMOB, porque o que é correto? Eu vou pegar uma avenida como a Tancredo Neves, um corredor grande, extenso, ocupado demais. Eu vou fazer uma intervenção de 1 ano, ou mais de 1 ano, porque eu fiquei sabendo que essa que é uma obra de esgotamento vai demorar 1 ano. Como é que eu vou fazer uma intervenção de 1 ano e eu não chamo o órgão de trânsito para dizer assim, ó, o que é que eu faço aqui? Onde é que eu vou botar o trânsito? Que solução aqui eu posso amenizar? Qual o corredor que eu uso aqui? Se eu interromper aqui, dá para ir aqui pelo bairro dos Estados, aqui dá para quebrar isso aqui e voltar para a BR por aqui assim. Quer dizer, várias alternativas. Aí eu liguei pro Expedito Filho da CEMOB, botaram na mesa esse projeto, disse, não chegou. Então, falta de planejamento e o caos instalado, e aí não. Bom, e a gente traz esse assunto, Fernanda, numa época que tem muita propriedade mesmo, porque a gente vai iniciar agora novas gestões municipais. Esse problema da estrada, embora seja uma obra federal, atinge 2 municípios importantíssimos, né? João Pessoa e Cabedelo, com um problema turístico, um problema de veraneio. É algo assim muito sério para a gente deixar de lado e não debater aqui, tentando colaborar e chamar a atenção das autoridades para isso aí. E durante o tempo, Gerardo, o problema era dinheiro, né? Isso. Durante o tempo, é porque não tem verba, é porque paralisou, é porque vai ser o exército, não vai ser... Enfim, agora não é mais, né? Agora está lá incluso o pacote do PAC, agora está resolvido. Enfim, eu acho que tem muito do que Josival traz aqui, de questão de planejamento e também da questão da morosidade. Gente, é muito demorado. Uma obra demorar 6 anos. Não existe. 6 anos. Nem a construção de uma cidade, né? Então vamos lá para Dubai, que eles estão construindo cidade no deserto em 6 anos, né? Isso, é verdade. Então, vamos lá, Brasília, o Juscelino entrou dizendo 5 anos, né? 50 anos em 5 anos, um negócio desse. Quer dizer, não há razão realmente de forma alguma. Falando nisso, nesse tumulto... Cá para nós, essa história de Cabedelo aí eu já acho meio difícil, porque você grita para Brasília e Brasília escuta mal pra caramba. Mas essa da Tancredo Neves, aqui para nós, eu acho que... Cá para nós, né? Aqui para nós não. Cá para nós, acho que como não teve no secretariado ninguém que se advertisse, é coisa para o prefeito Cícero Lucena chamar o feita ordem. Isso. E pedir solução, pedir planejamento, pedir alternativa para aquele trânsito. Que solução tem para isso, né? Olha só, e aí nesse tumulto aqui, mobilidade, a gente também comentando, porque a gente essa semana viveu um tumulto de novo em Cabedelo por mais uma operação. Essas operações que têm acontecido, que são importantes que sejam realizadas, mas elas têm que ter realmente um embasamento para justificar esse tumulto. As operações continuam acontecendo e a gente, se analisar, vê que nem sempre tem propriedade, né? Recentemente, a gente conversando aqui, a Defensoria Pública da Paraíba, uma instituição do maior relevo, que realiza um trabalho majestoso, pode-se dizer, foi enfeiada, foi enlameada, manchada, com uma ação, né, de uma operação que focava um defensor e um assessor. O assessor já demitido e o defensor já afastado da função principal que tinha, para recolher equipamentos. Foi isso, né? Então, veja bem, eu puxei esse assunto com o Gerardo aqui quando chegou, porque eu tenho, de alguma forma, eu acho que o combate à corrupção tem que ser feito realmente de forma forte e tal. Mas eu tenho tido, e eu acompanho isso há muitos anos, essa história toda, eu tenho tido algumas
restrições do ponto de vista pessoal, há operações do GAECO, da Polícia Federal, quem quer que seja, quando ela é exclusivamente para ir buscar o celular do cabo lá na casa do cara, tá certo? Eu vou dizer isso assim porque, veja bem, ninguém guarda, principalmente político, não guarda a prova em casa. Não vai fazer uma coisa 1 ano, 2 anos antes e guardar a prova em casa, tá? É possível recuperar no celular, é possível. Sim. Então, meu amigo, se você quer o celular do cara, você entra na justiça e diz que aquele celular, prova que aquele celular é fundamental, pede para a justiça determinar que o cara entregue o celular. É uma forma de buscar prova. Você mobilizar, só é isso, vai buscar na casa só prova e criar estandarte. Você mobilizar policiais, 8, 10 policiais federais, 20 policiais federais, para ir numa casa, buscar o celular, o constrangimento nesse momento é importante, é uma forma de punição. Minha gente, então, se for para buscar provas, eu acho que tem outras formas de investigar que não seja isso. Talvez esteja na hora de pôr um limite. Mas o que me chamou a atenção mesmo e até me causou uma certa indignação foi essa história da Defensoria. Quando eu vi Defensoria Pública, que eu peguei a notícia, que eu imaginava que foi, a Defensoria mudou muito nas duas últimas décadas, ela passou a ter realmente uma carreira estruturada, um bom salário. Quando eu vi que era um assessor e um defensor público, eu disse, meu Deus, fazer uma operação para isso, quando um soldado de polícia ia na casa do soldado de polícia, o guarda da prefeitura lá, ia na casa do cabo lá e trazia a prova, trazia a documentação. Eu fiquei assim, acho que há um exagero disso. Há um exagero disso. Neste caso, não o defensor público, nem o assessor, nem o nome, o nome saiu, mas ninguém olha. Quem pagou o pato foi a Defensoria Pública, porque quem não leu a notícia, todo mundo acha que é um manto de corrupção. Lamento profundamente isso, lamentei profundamente isso. Nesse assunto, Gerardo tem total propriedade, né, por pertencer, né, ser total interesse nesse tema, mancha a instituição, porque não a notícia, a manchete é Defensoria Pública da Paraíba envolvida em entende? Então, vem um peso, né, Gerardo? Eu imagino que para vocês muito também grande, muito foi grande. Muito desagradável, para não dizer constrangedor e revoltante. Não, e que a gente vê caracterizado realmente uma injustiça para uma instituição que pratica o melhor trabalho, faz atendimento ao público da maior relevância e abnegação, gente que trabalha exaustivamente. Porque... Gerardo, eu acho que pelo exagero das operações, de toda forma, tinha a operação circo, a operação midiática, a operação não sei o que e tal, que já aconteceu muito. Agora diz que não é assim, mas tem assim. Veja bem, está tramitando no Congresso Nacional e vai já ser aprovada uma lei que vai na história das audiências de custódia. Sim. O que é a audiência de custódia? A pessoa é presa, a prisão tem que ser examinada por outro juiz para saber se tem legalidade, se tem razão de manter na prisão. E as audiências de custódia, elas passaram a ser questionadas muito, porque quase sempre muitos juízes estão soltando o cabo da audiência de custódia. Aqui em João Pessoa houve um caso, o cara tá acusado de roubar 30 motos pequenas, que ele chama cinquentinha, né? Isso. 30, mais de 30. Foi preso, foi para a audiência de custódia e o juiz soltou. 3 dias depois ele foi flagrado roubando outra cinquentinha. Quer dizer, o pessoal aí começa a questionar as audiências de custódia. O que é que está lá no Congresso Nacional? Uma lei que diz o seguinte, a audiência de custódia não pode revogar a prisão, tem que ser transformada em prisão preventiva se ocorrer nas seguintes circunstâncias. Se for reincidente, se for... se já tiver uma lista, uma ficha corrida, se já tiver um antecedente. Assim, tem 5 ou 6 itens que diz assim, neste caso o juiz não pode fazer nada, tem que mandar. Apenas o processo. Processo, tá? Não pode fazer nada, e que é interessante. Nessa história das operações, eu acho que está na hora de ter uma lei, provavelmente uma lei que diz assim, só pode haver operação nas seguintes circunstâncias. Isso.
Seguintes circunstâncias. Tá. Um caso desse da defensoria não pode haver uma operação. Houve outra operação agora essa semana aí envolvendo o atual prefeito de Cabedelo e o futuro prefeito, o prefeito eleito de Cabedelo. O que é isso? O que é que está rezando aí? Veio a velha história minha, é o seguinte: o prefeito Vitor Hugo e o prefeito eleito, André Coutinho. A minha pergunta é, a velha história, eles guardavam prova no apartamento do passado? Eles guardavam? Sim. Será que a polícia já tinha tido uma operação na Secretaria de Administração? Aí eu acho que lá é uma fonte correta de pegar isso. A documentação está lá. O que é que essa operação foi fazer no apartamento deles dois? No meu entendimento, foi buscar o celular. Uma operação para buscar o celular, tá? O celular deles. Tem prova do celular? É possível ter prova do celular. Mas justifica em campo 5, 6 viaturas da polícia, 6 horas da manhã, no apartamento e tal. E se não conseguir provar nada depois, quem é que vai desmanchar isso? Então, assim, eu questiono esse tipo de... Eu acho que a corrupção precisa combater, mas eu questiono esse tipo de ação. Josival, essa semana, quarta-feira, foi lançado o livro Poder, Alegria dos Homens, do ex-prefeito de Santa Rita, Marcos Odilon Ribeiro Coutinho. Um personagem emblemático, forte, né, que sempre muito polêmico, seja na gestão pública, que foi prefeito várias vezes de Santa Rita, de Cruz do Espírito Santo, deputado estadual de vários mandatos, candidato a prefeito de João Pessoa. E aí, esse livro foi publicado nos anos 50 e 60. E era um livro esgotado, né? O senador suplente André Amaral assumiu por 3 meses e viu que tinha essa vacância aí lá pelo Senado e republicou e foi lançado aqui. Mas eu fiquei impressionado a atualidade do tema e como teve repercussão junto aos jornalistas e à intelectualidade esse resgate desse trabalho e a importância que Marcos, que foi um personagem que eu mesmo convivi bastante, porque quando eu estreiei, Fernanda, na vida jornalística, ele atuava com muita... Deputado ou prefeito, ele estava sempre em evidência e era realmente uma pessoa muito polêmica, que dizia o que queria, mas tinha atitudes muito aplaudidas a preço de hoje, né? A história do gabinete, que era de porta e janela aberta, era... Sem porta. Sem porta. É o gabinete Povo da Silva, né? Povo da Silva com esses... jargões aí famosos. Eu fui lá no gabinete, as portas eram arrancadas. A gente tinha um gabinete lá que ele sentava lá, que de fato não tinha porta de jeito nenhum, era arrancada. E eu lembrei dele aqui agora justamente por sua causa, porque você atua na Fundação Casa e América e o evento foi lançado, aconteceu lá na Fundação, que é realmente um dos berços, né, da importante movimentação cultural de nosso estado. Você falou aí do livro de Marcos e me cabe lembrar também como os nossos problemas tão antigos continuam tão atuais. Este ano nós também fizemos, através do Senado, né, o relançamento de um livro centenário de José Américo de Almeida, Paraíba e seus problemas. E eu preciso dizer que a gente continua com os mesmos problemas. Isso. Você imagina que a gente está falando de um livro escrito 100 anos atrás. E a gente continua precisando de água, a gente continua precisando de estrada, a gente continua precisando de saúde, a gente continua precisando... Então, infelizmente, esses livros só mostram, através do olhar de José Américo de Almeida, através do olhar de Marcos Odilon Ribeiro Coutinho, que pouco a gente evolui. E aí é onde chega nos dias atuais. Culpa de quem mesmo? Culpa de quem? Em relação a Marcos Odilon, eu faço uma observação que era um tipo de políticos de antigamente. Isso. Os políticos de antigamente, muitos deles eram também intelectuais, uma formação intelectual fortíssima, de conhecimento. Isso. Exigia-se isso dos políticos. Ele ir para a política, ele tinha que ter conhecimento, valores. Então você 2 nomes aqui citados. Zé Américo, o que era Zé Américo? Um intelectual, um escritor. Primeira grandeza, membro da Academia Brasileira. Estava lá na política, está lá na política. Se você vai pegar outros, rapaz, teve muitos políticos brasileiros, muitos, que eram intelectuais
fantástico, de São Paulo, do Rio, tá certo? Vou só lembrar o nome, porque aqui eu gosto do Rio de Janeiro. Tinha um escritor famoso, cronista, Arthur da Távola, um nome até bonito no Rio de Janeiro. Sensacional. Foi pro Senado, conseguiu uma eleição de senador, tá certo? Então, veja bem, fazia gosto você ouvir determinados pronunciamentos quando você vai colocar. E aí, Marcos Odilon é um dos últimos dessa geração, né? Dessa geração de políticos que se intelectualizavam, que vinham, tá certo, de forma, né? Marcos Odilon era um político, um estudioso, um historiador, um cara que tem vários livros dele nessa história do poder e alegria. Ele remonta a história do poder, né? De como é que a história do como se entusiasma, né? Como você, quando chega ao poder, você se entusiasma e tem muita história toda. E é histórico isso. Cabe a pergunta, né? Cabe a pergunta. A gente tem falado tanto de nova geração de políticos e a gente tem citado pessoas que estão se tornando exponencialmente conhecidas no Brasil, mas dentro da categoria de intelectuais. Sim. Tá difícil. Tá difícil. E tem uma coisa muito curiosa, né? Que esse livro retrata isso mesmo, porque era muito inspirado na obra de José Américo, está acontecendo lá exatamente com essa propriedade, e também porque Marcos frequentava o terraço de um personagem que não era político, mas convivia com o poder, com a intelectualidade, no terraço de casa. Uma figura chamada Geraldo Porto, que assim, enaltecido, quase santificado como um personagem da cultura, porque para chegar a ser expoente, para ter essa liderança, para aparecer na política, na intelectualidade, tinha que passar pelo terraço de Geraldo Porto. Que é algo que é isso que a gente está aqui cobrando. Cultura, embasamento cultural para poder atingir determinados cargos. A família Ribeiro Coutinho teve outro intelectual na política, que foi Odilon Ribeiro Coutinho. Maravilhoso. Fantástico. Também convivi com ele. Tá certo? Então você... E isso era bom. Você imagina, na política da Paraíba, você imagina Hernani Santos. Quando você olha para Hernani Santos, esse era um grossão lá de Patos. Não, era escritor, romancista, tá? Ivan Bichara Sobreira, romancista. E Buriti, Tarcísio Buriti, intelectual. E você vai para trás, vai puxar, rapaz, e é uma fileira. E isso, exatamente, essa desidratação cultural que os políticos passaram, que estão vivendo aqui, é algo que a gente precisava trazer à cena, porque a gente vive um momento, como no início da nossa conversa aqui, na questão dessas operações, no caso de prefeito de Cabedelo, que outro dia foi com o prefeito Cícero Lucena, não sei o quê. Então, essa desidratação cultural passa por isso aí. A gente só vê hoje político aparecendo por conta das operações da vida. Esse congresso que está aí, se você for, eu vejo sessões, às vezes, o tema é polêmico, aí eu ligo a televisão e fico acompanhando, às vezes, sessões de 2, 3 horas. Minha gente, me dá uma dor. Me dor no peito, no coração, de estar ouvindo aquilo, aquele conhecimento, aquela forma, aquela história, tá certo? Recentemente nós tivemos, até outro dia, um grande intelectual também que orgulhava lá no congresso, que era Marcondes Gadelha, quando falava no congresso, parava o congresso. E você ter isso, tem Ronaldo Cunha Lima no congresso, era outra coisa. Maravilhoso. Tá certo? E hoje você só tem lá gente preocupada na eleição de amanhã. Na matemática eleitoral. Na emenda parlamentar e na eleição de amanhã. Não tem um que faça um discurso que sustente 2 minutos sobre um problema brasileiro. Pois é. E a gente está aqui conversando sobre isso, exatamente essa desidratação. Vou repetir porque eu achei bonito, viu, Fernando? Desidratação cultural. Ficou bonito, não foi? Então, essa desidratação cultural, fazendo um lamento mesmo, esperando que para frente a gente encontre pessoas na gestão pública, né? As novas gerações na gestão pública, que traga também e principalmente o embasamento cultural, educacional, para poder fazer com que as coisas fiquem mais sublimes, que a gente tenha mais, vamos dizer assim, não só resultados para a vida, para as coisas que são básicas, mas também para que o engrandecimento cultural de nosso país fique melhor. A gente vai ficando por aqui. Eu posso fazer um convite, viu, Gerardo? Se eu posso fazer um convite, claro. E esse convite é extensivo não só aos políticos, mas a todos,
A Fundação Casa de José Américo está aberta, não só o museu, onde tem todas as obras de José Américo, mas toda a instituição como fonte de pesquisa, uma hemeroteca incrível, uma biblioteca com mais de 30 mil livros, acervo para quadrinho, acervo para gibi, acervo de cordel da cultura popular. Ou seja, a fonte de conhecimento está disponível e fica num lugar belíssimo. Avenida Cabo Branco, número 3336. Venha visitar a gente. Eu tenho certeza que vai contribuir para diminuir a desidratação intelectual. Gerardo, se eu posso fazer ainda uma última palavra. Nessa semana, aquele acontecimento do domingo para segunda, da moça que caiu da janela do carro lá no José Américo, e na Principal dos Bancários, depois morreu. E depois as cenas mostraram as jovens todas em cima do teto do carro, o carro dirigindo, o cara embriagado e tal, de uma estupidez que não tem limites. Como é que jovens saem para farra e depois arrisca a vida até as últimas consequências? E aí a gente fica perguntando, inclusive a mãe fez assim, eu quero a justiça, e eu fiquei me perguntando, onde é que cabe a justiça aí? Quem seria culpado? Onde é que se restabeleceria a justiça aí? A justiça, naquele caso, será bom senso para essa galera que está saindo para a noite aqui. Aí eu me fiz uma pergunta, sabe, Josival? Você tocou nesse assunto, que nem estava na nossa pauta agora, que a gente está se caminhando já por fim, né, Gerard? Mas eu me fiz uma pergunta. As famosas câmeras de monitoramento, que, né, é para monitorar, não tem ninguém observando o trânsito de João Pessoa na madrugada, não tem ninguém vendo que aquilo estava acontecendo para deslocar uma viatura, sabe? Isso. É só depois que acontece mesmo. E aí acontece, o que não pode ser recuperado não vai ser recuperado, vai se comentar ali naquele momento e tudo volta ao normal e com os exageros, tudo que está errado aí acontecendo. Olha só, o assunto ficou bom, né? Tá bem aí, tem um caldeirão, viu? Não é o do cara lá da outra emissora, mas é um caldeirão bem bacana de assuntos que a gente colocou aqui em cena para você refletir e estar com a gente no Cá Pra Nós. A gente volta na próxima semana, obrigado pela audiência e até a próxima.